Eu acreditei que eu não podia falar não, que eu não podia falar nada para ninguém, que eu não prestava, que eu nasci para aquilo mesmo, servia para aquilo mesmo. Luciane Marinato nasceu no Espírito Santo. O pai havia se mudado para outra cidade. A mãe, solteira, escondeu a gravidez durante todo o tempo. Minha mãe resolveu esconder a gravidez porque ela sofreu muitas agressões do meu avô na adolescência, né? Sofreu muito e tinha medo, né, que aquilo tudo se repetisse, que alguma coisa acontecesse com o bebê e com ela também. Ainda na infância, Luciane se mudou para o interior do Rio de Janeiro com sua mãe, tias e avó. Depois, né, da morte do meu avô, a família, né, minha avó e os filhos, né, resolveram mudar para Campos, para tentar uma vida lá, né? Então mudaram, alugaram um posto de gasolina, né? E foram todo mundo trabalhar junto. Quando tinha 5 anos, sua família deu abrigo a um borracheiro. Era o início de seu pior pesadelo. Existia um borracheiro, né, que começou a trabalhar para minha avó e ele tinha uma esposa e 2 filhos. E nessa ocasião, como ela tinha filhos, foi ficar com a gente nessa casa, que era uma casa de fazenda, grande, tinha espaço. Então eu lembro de uma noite de estar dormindo e eu senti uma sensação de medo muito grande. E olhar para a porta e ver que a porta estava sendo forçada. E no outro dia, eu amanheci em um outro cômodo da casa. E sendo abusada sexualmente por essa pessoa, por esse, no caso, era o borracheiro, né? E ali, durante aquele abuso sexual, né? O diabo, ele falou muita coisa para mim, que eu acreditei por muito tempo na minha vida, né? E essa terrível experiência continuaria dentro de sua própria casa. Uma pessoa relacionada à minha família, né? Que era tipo, eu era uma criança, a pessoa ainda era uma adolescente. Como eu era menor, né? Me forçava e me abusou assim por até os 9 anos de idade. Acuada, Luciane guardava a tristeza em silêncio. Por causa da mentira, né? Que eu acreditei no primeiro abuso, no segundo, no terceiro, que eu não podia falar, que eu não tinha forças para falar, que eu não era ninguém para falar nada. E ficava com medo também de ninguém acreditar em mim e ele fazer alguma coisa de volta para mim, né, se eu contasse. A angústia e o sentimento de inferioridade se tornavam seus companheiros. Me sentia, muitas vezes suja, não sabia por quê. Me sentia muitas vezes feia, achava que nenhum rapaz ia se interessar por mim, né? E muitas vezes me senti que eu nasci para ser prostituta. Sentimentos de morte invadiram seu coração. E eu lembro de uma situação que eu estava em uma rodoviária e tinha um lugar onde o ônibus passava por baixo, assim, né? Tipo, por baixo de uma pontezinha. Eu lembro de estar ali, acho que com 11 anos de idade, e falar, acho que eu não vou para casa, eu vou me jogar aqui mesmo, né? E sentir vontade, né, de me matar mesmo, de acabar ali, entendeu? Porque a dor era grande demais, né? Em meio a tudo isso, Luciane teve uma surpresa. Um dia eu estava lá brincando, né, no restaurante, minha mãe virou para mim e falou assim, Lulu, essa pessoa aqui, esse rapaz, conhece seu pai. Por que você não escreve uma cartinha para ele? Aí eu lembro da garçonete, né, de eu virar para ela e falar, ai, me ajuda, me ajuda. E me arruma uma caneta, um papel, e ela veio com uma caneta vermelha. Eu, ai, mas vermelho, que falta de educação, escrever para o meu pai em vermelho, né? Queria escrever em azul, mas na ocasião só tinha vermelho. E eu lembro que eu não lembro muito bem o que eu escrevi, mas a última frase foi, eu sei que você não gosta de mim, mas eu te amo. Por favor, vem me ver. O pai, que ela não conhecia e morava em outra cidade, recebeu a mensagem e foi profundamente tocado. O que eu ouvi do meu pai é que quando ele leu essa última linha, tocou no coração dele, porque ele falou que ele foi amado primeiro. Então, ele recebeu a carta no dia, no outro dia ele estava na minha casa. E foi o início de um relacionamento. O meu pai pediu minha mãe se eu podia passar as férias com ele, porque ele queria me levar para Vitória, para me apresentar para meus avós. E foi nas férias que ela teve o primeiro contato com algo que mudaria a sua vida. Eu lembro do meu avô me levando para a igreja e me ensinando, cantando, né, os cânticos do hinário cristão, né? E ali a gente ficava até de madrugada, minha avó ia dormir e a gente ficava jogando vareta, né? E eu via, assim,
a felicidade do meu avô de estar comigo ali, né? Entretanto, sua família não conhecia seu passado de dor. Toda a adolescência de Luciane foi marcada por altos e baixos emocionais. Preocupado, seu pai acertou a vida com Deus e procurava animar a sua filha. E eu lembro numa ocasião que meu pai falou: minha filha, vai ter um retiro. Lá você vai encontrar jovens, que eu estava ficando muito sozinha dentro do quarto. Eu não queria sair, né? Eu tinha muita febre, né? Queria ficar sozinha, não queria que ninguém ficasse do meu lado e tal. Luciane foi à casa de uma amiga se preparar para o retiro. Lá, um visitante lhe causou grande impacto. Eu abri a porta para um rapaz, o nome dele é Daniel, né? Daniel Camaforte, e aquele rapaz sorriu para mim. E eu fiquei olhando assim pro sorriso dele, né? E falei: nossa, o que é isso? Foi a primeira vez que eu ouvi o testemunho dele, que o Daniel ele tinha adquirido o vírus do HIV através do uso de drogas injetáveis, né? E aquilo eu falei: como pode uma coisa dessa? Como pode um menino que tem HIV ser tão feliz assim e eu ser tão triste? Com os amigos no retiro, ela sequer sonhava que aqueles dias mudariam a sua história. E no último dia do retiro, eu lembro que o pastor estava falando e eu não conseguia ouvir a mensagem do pastor. E uma voz do passado veio assombrá-la. Eu ouvi uma voz que falou assim: levanta e pula da janela. E pula daqui. E foi na hora que o pastor até, né, tinha pedido todo mundo para ficar de pé, né, para cantar e tal. E eu lembro que eu me cheguei e quando eu olhei na janela, eu estava no 3º andar. Eu falei: nossa, mas se eu pular daqui eu vou morrer. E naquela ocasião eu fiquei, né, aquela confusão na minha cabeça e ao mesmo tempo querendo prestar atenção na pregação. E aí o pastor pediu para sentar. E eu sentei. E quando eu sentei, estava quase no final do culto, o Daniel entrou no culto e sentou na minha frente e olhou para trás, olhou para mim, olhou para meus olhos e deu um sorriso novamente. E eu, naquela hora, eu falei: é isso que eu preciso. Eu quero essa alegria para mim. E foi na hora que o pastor falou: Jesus te ama. E foi a primeira vez que eu senti que Jesus me amava. Porque até então eu não conseguia, né? Eu falei: ok, eu quero esse Deus, eu quero me entregar para Jesus hoje. Com a sua vida restaurada por Jesus, hoje Luciane é formada em jornalismo, casada com Mauro e tem uma linda filha. Eu conheci a Luciane, nós fomos amigos e graças a Deus, Deus não me deixou ir para uma outra universidade, fez com que eu voltasse à universidade que nós estávamos para que eu pudesse, através da vida da Luciane, conhecê-lo de verdade e ter uma vida eterna. Então eu sou eternamente grato a Deus por ter me dado não só uma amiga, no começo fomos amigos, mas sim uma esposa, uma companheira. E com essa união a gente tem agora a nossa filha, a Malu, 3 aninhos agora. E sem sombra de dúvidas é um presente de Deus. É através da alegria, da paz de Jesus que nós temos força para vencer os obstáculos.